Fala pessoal, meu nome é Pedro Rodrigues, sou nutricionista esportivo funcional. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o consumo de gordura para o pessoal que pratica remo aí. Antes da gente começar, a gente precisa de saber algumas premissas para que tudo faça sentido, o que eu vou falar depois faça mais sentido. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber que antes a gordura era demonizada, quem queria emagrecer não comia gordura. E hoje, com o avanço da ciência, a gente já sabe que a gordura ela pode fazer bastante bem para a nossa parte hormonal, ela é fundamental, nossa imunidade, reduzindo a velocidade de absorção dos carboidratos que a gente come. Então ela tem uma série de benefícios que a gente precisa saber para que a gente comece a fazer o uso dela da maneira mais correta. A segunda premissa que a gente tem que saber é que quanto mais bem preparado o atleta for ou o praticante de atividade física for, mais gordura ele é capaz de consumir. Isso a gente falando de remo especificamente. Bom, sabendo dessas duas premissas, a gente vai... Primeira coisa que a gente tem que saber, primeira coisa que a gente tem que perguntar é para quem que a gente está falando sobre consumo de gordura, para que a gente saiba se está fazendo sentido ou não. Quando eu falo para quem, a gente tem que saber se a pessoa, como eu disse, tem um nível de preparo físico alto, se ela tem um nível de preparo físico baixo. Uma pessoa de alto nível de preparo físico, ela num treino de mais baixa intensidade, ela vai conseguir consumir mais gordura. Uma pessoa que tem um nível de preparo físico muito baixo, qualquer treino para ela vai ser um treino de intensidade alta e ela vai precisar usar um pouquinho mais de carboidrato. E aí não faz muito sentido a gente trabalhar com gorduras como um pré-treino, né, como a principal fonte de energia para um treino. A gente pode utilizar nos outros momentos do dia para que a gente chegue naqueles objetivos que a gente falou no início. Uma outra coisa que a gente tem que se perguntar na hora de falar de gordura é quando que a gente vai consumir, né? A gente tem hoje a facilidade de saber a periodização de treino de uma pessoa. O que é essa periodização? É simplesmente a organização dos treinos dela ao longo do período preparatório. Não adianta a gente focar num alto consumo de gordura quando o seu treino está numa intensidade muito alta e num volume muito baixo, porque nessa hora você está consumindo muito mais carboidrato e aí é capaz de a gente diminuir sua performance no treino. A gente não vai ter um aproveitamento do estímulo que você está recebendo naquela hora, mas se for um grande volume, aí já faz todo sentido. Um outro fator que é muito importante dessa pergunta de quando consumir gordura é que quando a gente fala de uma competição de remo, por exemplo, de 2.000 metros, a nossa principal fonte de energia não vai ser gordura, justamente pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. A gente vai precisar de uma alta intensidade e então quanto mais intenso, mais carboidrato a gente vai consumir. Em uma competição de remo, a taxa de gordura que a gente oxida em relação à energia total que a gente gasta é menos de 5%. Enquanto a de carboidrato ela chega a 80%, 90% do que a gente gasta. Então não faz sentido a gente prezar pela gordura para uma competição. Mas se a gente pensar que os treinos de remo eles acontecem ao longo de uma semana de maneira bem extensiva, que tem um volume grande, você passa 2 horas na água, 3 horas na água, aí faz sentido a gente prezar por isso na parte de treinamento também.